Bom, nós temos na Itália, na China e em alguns estados americanos, alguns trabalhos científicos sendo publicados mostrando a utilização da ozonioterapia no tratamento de processos infecciosos virais, bacterianos, fúngicos, inclusive agora aplicados a infecções com o SARS-CoV-2 ou o Covid-19. Né? Então, no Brasil nós temos aí algumas circunstâncias que são complicadoras, digamos assim, de terapêutica. Então a gente teria que ter a definição de um trabalho de pesquisa para começar a fazer a aplicação, né, e ter os resultados em relação a essa aplicação da ozonioterapia com esse fim. Mas já há trabalhos sendo publicados ao redor do mundo de utilização dessa técnica. E essa tendência deve continuar ou não? Veja, a Convenção de Helsinki, da qual o Brasil é signatário, ela reza que o médico tem o dever de oferecer ao paciente o melhor em termos de tratamento e resultado que ele possa conhecer. Então eu acredito que essa é uma tendência a prosseguir, até porque nós temos aí, então, o projeto de lei da deputada Paula Belmonte, do projeto 1383 de 2020, ele autoriza a utilização da ozonioterapia a nível nacional. Nós já temos aí tramitando, foi aprovado no Senado por unanimidade a aceitação da ozonioterapia como técnica complementar a nível Brasil. Então, há uma movimentação já de representantes da sociedade civil se movimentando em prol da aceitação da técnica para que nós possamos apresentá-la como complementação de terapia. Não há, e eu entendo isso como uma coisa extremamente benéfica, a intenção de substituir tratamentos. Né? Isso seria uma briga desnecessária. Tudo que a gente não precisa agora é brigar. Então, a utilização da ozonioterapia como técnica complementar para otimizar respostas metabólicas, até porque ele vai ser utilizado para melhorar a função, a atividade do sistema imunológico, de diversos tecidos, porque ele vai produzir um aumento da produção energética a nível mitocondrial. Mitocôndria é uma estrutura intracelular que produz energia, a casa de força da célula. Então o ozônio melhora a função dela. Melhorando essa função, a gente consegue otimizar o sistema cardiovascular, a gente melhora a contração e relaxamento miocárdico, a gente melhora a função hepática, renal, cerebral. Então todos os tecidos terão um benefício muito grande se a ozonioterapia for aplicada como técnica complementar por um profissional habilitado dentro de normas muito específicas de tratamento. Tem que haver uma regulamentação para esse tipo de abordagem. E aí entra, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, da qual eu sou um dos sócios fundadores. Então nós temos toda uma regulamentação preparada para fazer esse tipo de abordagem aos pacientes para trazer o maior benefício possível a todos eles. Agora, na prática, né, como que os pacientes respondem ao tratamento? Depende muito do paciente. Como qualquer técnica utilizada, você precisa que o paciente tenha condições de respondê-la. Então, essa é uma das maiores necessidades de você ter um profissional habilitado para utilizar. A ozônio é a coisa mais fácil do mundo, eu posso chegar e fazer, qualquer pessoa pode chegar e fazer. Não é assim. Ela é uma técnica bioxidativa. Então, em uma dose terapêutica, ela vai produzir uma inflamação leve, transitória e controlada que vai exigir do organismo uma resposta de antioxidação. Então você vai preparar o organismo para responder da maneira que a gente quer. Né? Então, Paracelso já dizia lá em 1600 e tanto, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, saber o que está sendo prescrito, como está sendo prescrito, como está sendo administrado, é fundamental para que você tenha respostas adequadas dentro da terapia que está sendo proposta. Mas a gente tem tido respostas espetaculares, resultados muito diferenciados a título de complementação de uma série de patologias. Os atletas sempre têm uma preocupação em relação ao doping, né? É verdade.
A gente tem aí relatos de atletas utilizando o ozônio como técnica de melhoria desde a época do Lance Armstrong, que descobriu que a performance dele era melhor após a aplicação do ozônio retal por conta do tratamento que ele estava fazendo do câncer de testículo. E o ozônio está sendo utilizado em vários locais do mundo para tratar lesões musculares, lesões articulares, lesões ligamentares, para melhora de performance propriamente dita. Então nós temos aí vários atletas a nível mundial, como Cristiano Ronaldo, jogador de futebol mundialmente famoso, jogador de tênis, Rafael Nadal, que trata também. Tá? Então existem diversos atletas hoje no mundo que fazem uso dessa técnica ou dessas técnicas de ozonioterapia para tratar ou prevenir lesões e para melhorar a performance. Em termos de legislação municipal aqui em Sorocaba, já há esse encaminhamento também? A vereadora Cíntia de Almeida, ela ingressou há algum tempo atrás com um projeto de lei de ozonioterapia e outro de um ambulatório de técnicas integrativas aqui para Sorocaba. Então a ideia é que a gente acompanhe um movimento de vanguarda que já está sendo feito a nível nacional. Municipalmente existe a prerrogativa de autorizar o funcionamento de ambulatórios ou de locais para aplicação de técnicas de ozonioterapia após uma definição de protocolos rígidos e específicos, né, para tratamento à população. Então isso pode ser feito e a ideia, em isso sendo aprovado, é que nós aproveitemos esse ambulatório e esse espaço para produzir cientificamente falando. A gente quer produção científica em relação ao tratamento de feridas, em relação ao tratamento de lesões articulares, em relação a idosos, em relação a atletas, ou seja, produzir conteúdo científico e comprovar ou mostrar que não funciona. Então a gente vai ter, eu acho, não é eu acho, é definição científica, validação científica da técnica ou das técnicas de ozonioterapia. A laser terapia já é um processo avançado também? A laser terapia, se tudo der certo, como a gente imagina, até porque a vereadora Cíntia também deu entrada no projeto de laser terapia médica aqui para Sorocaba. Sorocaba deve ser o primeiro município do Brasil com esse tipo de recurso a ser utilizado. A laser terapia é utilizada desde 1970 na Rússia no tratamento de lesões para pacientes cardiopatas, para pacientes com lesões infecciosas graves, pacientes com comprometimentos inflamatórios severos. Então é uma técnica simples, né, de fácil execução, de baixo custo e com uma capacidade de resposta extraordinária a nível de modulação inflamatória. Ela consegue reativar enzimas antioxidantes, ela consegue melhorar a oxigenação dos tecidos, ela consegue melhorar não só a captação de oxigênio pelas hemácias a nível de pulmão, mas a entrega de oxigênio nos tecidos, o que é uma coisa que muitas vezes o paciente grave, entubado em ventilação mecânica, ele começa a gerar o que a gente chama de déficit impagável de oxigênio. A hemácia satura, mas ela não consegue entregar, ela não consegue desfazer o complexo oxi-hemoglobina no tecido, por causa do nível elevado de acidez dos tecidos. Então o laser consegue melhorar todo esse padrão de resposta. Então ele vai servir desde o paciente ambulatorial, o diabético, o pneumopata, o cardiopata, até o paciente grave entubado em ventilação mecânica. Também com o intuito de produção científica. Tudo isso que está sendo proposto, está sendo proposto para que nós possamos comprovar cientificamente, publicar cientificamente. Então a ideia é Sorocaba na vanguarda. Agora, no caso também do coronavírus e o tratamento de ozônio, isso vai aparecer na literatura médica nos próximos meses e anos, em termos de pesquisas alternativas para se encontrar a cura? E como que o senhor também está tratando pacientes com coronavírus através da ozonioterapia? Bom, veja, nós não estamos fazendo, eu não estou fazendo o tratamento de pacientes com ozonioterapia aqui, porque nós não temos ainda a legislação a nível do município. Existem outros municípios no Brasil já com essa liberação e eu sei que já estão sendo feitos aí dentro desses locais com os devidos registros no CONEP para validação científica, tratamentos pilotos para comprovação desse tipo de abordagem. Nós não estamos fazendo porque nós não temos legislação para esse ponto ainda, mas isso é uma questão de tempo.
saindo a legislação e a gente conseguindo essa retaguarda jurídica, tá? A ideia é começar a expor os tratamentos a esses benefícios, tá? Até porque não é permitido cobrar, não é permitido custo para esse tipo de abordagem. Aqui, então, a gente faria uma abordagem específica para essa melhora, com publicação científica. Já existem trabalhos sendo publicados a nível de Itália e de China. Então, já publicações, se você entrar no Google hoje, você já encontra algumas coisas a respeito disso. Um dos maiores publicadores sobre a ozonioterapia morreu há pouco tempo atrás, o Dr. Velho Botti, e ele publicou um livro sensacional que já existe em português chamado Ozonioterapia, uma nova droga médica, tá? Que tem aplicabilidade em várias patologias, em várias especialidades médicas, ortopedia, cardiologia, infectologia. Então nós temos aí condições de diversos tipos de tratamento com resultados espetaculares em associação com as técnicas tradicionais para a melhoria do resultado dos pacientes. Para concluir, doutor, depois desse período de coronavírus, como nós podemos enxergar o avanço da medicina? Eu acredito que essa pandemia ela está vindo como um divisor de águas. Ela está vindo para que nós possamos reavaliar as nossas prioridades e as nossas necessidades. Então, inclusive dentro do aspecto de tratamento médico, de abordagem aos pacientes. Nós temos hoje uma droga baratíssima, né, que está sendo vista como uma nova esperança, né? Nós temos aí a ozonioterapia, que ainda não está sendo vista como uma nova esperança, até porque ela não foi ainda difundida adequadamente. Nós temos algumas complicações a nível de liberação legal para esse tipo de abordagem, mas isso com a liberação a nível de câmaras municipais já permite a sua utilização. Então, o que nos falta agora é condições de trabalhar de maneira séria, de maneira coordenada, né, seguindo protocolos rígidos e bem estabelecidos, né, e já há literatura a nível mundial comprovando a sua eficácia e a sua realização. A medicina vai avançar e muito, porque a gente vai começar a entender que nem tudo que é muito caro é necessário o tempo todo. Algumas vezes recursos mais caros vão ser necessários, mas muitas vezes lançando mão de recursos muito menos dispendiosos, você pode conseguir melhoria de qualidade de vida, de resultados do paciente, desde a população mais necessitada e mais carente, até aquela pessoa que está internada no Albert Einstein e que mesmo assim pode vir a óbito, pode vir a falecer por falta de capacidade de resposta. Basta que o médico se coloque na condição de sair da caixinha, pensar lateralmente, ver o que está sendo publicado a nível mundial em termos de produção científica, tá? E a gente abrir a cabeça para novas possibilidades. Tem muita coisa nova vindo por aí, muita coisa interessante vindo por aí e, volto a dizer, nós vamos estar na vanguarda desse tipo de abordagem eu espero que os legisladores aqui de Sorocaba, agora a Câmara dos Vereadores, abrace essas ideias do projeto de laser terapia médica. Volto a dizer, Sorocaba vai ser a primeira a nível Brasil com esse tipo de abordagem, né? Isso aí eu agradeço a vereadora Cíntia de Almeida por essa iniciativa. A parte de ozonioterapia também vai ser muito importante e é um ambulatório de medicina integrativa, onde a gente vai poder costurar todas essas ideias, todas essas práticas em prol da população que mais necessita.